Podemos. Ih, gente, peraí. Caros irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus possa envolver os nossos corações hoje e sempre. Um aviso importante é que o nosso evento virtual está sendo gravado em cumprimento às determinações legais. Gostaria de dar as boas-vindas ao grupo, pequeno no momento, mas com certeza deve aumentar ao longo do horário. Hoje nós estamos comemorando mais um aniversário de fundação da nossa casa, o Centro Espírita Caridade Guarani. Estamos completando 75 anos de existência. Gostaria de agradecer a todos os trabalhadores de nossa casa pelo empenho, pela dedicação. Somos um grupo pequeno, mas unido em prol de propagarmos a doutrina espírita e também nos exercitarmos na prática desses ensinamentos. O nosso evento de hoje, antes temos também uma outra casa co-irmã que faz aniversário no dia de hoje, que é o Centro Espírita Amor e Fraternidade, desejar a eles também parabéns, à casa e aos trabalhadores. E o nosso evento de hoje vai ser iniciado com a leitura da página. Eu vou ler a página intitulada O Centro Espírita. Após, nós teremos a prece inicial, que será proferida pelo Edmilson. Em seguida, a gente deve anunciar o que vai acontecer a seguir. Então, a página de hoje, de abertura da reunião, é O Centro Espírita. Foi a página ditada por Emmanuel a Chico Xavier, em 10/4/1950. O Centro Espírita Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental em direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, o que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância, no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos, desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham, sem perceber, para a vida melhor. Teremos, então, agora a prece inicial, que será proferida pelo presidente da UME, o Edmilson Lima. E assim, irmãos, ao início de nossos trabalhos comemorativos na noite de hoje, elevemos nosso pensamento a Deus Pai, o Criador de tudo, de todos, aquele que temos que ter sempre em mente, que oferece a cada um de nós essa grande oportunidade, em estando encarnados, de trilhar o caminho do bem
do aperfeiçoamento pessoal, do aperfeiçoamento moral, partilhando os trabalhos na nossa casa espírita. Bem disse a nossa página inicial, né, sobre a escola que é o Centro Espírita, a nossa grande escola da vida, onde aprendemos, ensinamos e plantamos principalmente o bem, quando apoiamos aqueles irmãos mais necessitados e oferecemos o nosso quião de apoio e ajuda nos trabalhos diários de nossa instituição. Que a luz maior de nosso Mestre Jesus possa nos guiar sempre, todos os dias e a todos os instantes, quer seja nesses trabalhos, quer seja em nosso lar, em nossas atividades profissionais. Porque rumo ao bem, rumo a essa luz maior, que estamos aqui, buscando esse entendimento, buscando esse aprimoramento. Que a espiritualidade amiga, coordenada pelo nosso irmão Guarani, possa estar sempre conosco, hoje. Este grupo em particular, que está encarnado na casa, na direção, nos trabalhos e nas participações, bem como no futuro, aqueles que, porventura, possam chegar à casa e contribuir um pouco mais para a construção desse mundo melhor, através da construção de um centro melhor. E essa espiritualidade, coordenada pelo nosso irmão Guarani, todos visando o bem maior, que possa, né, como uma mensagem final nesse nosso início de trabalho de hoje, que possamos, que nós não pedimos ao Senhor, Deus Pai, isenção das provas, das nossas dificuldades, das provas necessárias ao nosso dia a dia, mas apelamos sempre para a misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superar esses momentos mais difíceis. Que tenhamos muita paz e, mais uma vez, parabéns, Guarani, pelo trabalho. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Agora, nossos irmãos, nós teremos um vídeo bem breve feito pela nossa companheira Sônia Medeiros, onde ela traça um histórico bem resumido acerca da criação e fundação do Centro Espírita Caridade Guarani há 75 anos atrás. Olá, meus irmãos. Que alegria, estamos aqui reunidos virtualmente, né? Que seja assim por enquanto, mas estamos muito felizes porque hoje, 1º de maio, comemoramos mais um aniversário da nossa Casa Espírita, Centro Espírita Caridade de Guarani. E aí, o nosso presidente, o Hélio, pediu que nós fizéssemos um breve histórico da nossa casa. Será breve mesmo, porque, infelizmente, as pessoas que passaram por lá antes de nós não deixaram nenhum registro, não faziam anotações, então nós não temos muitos dados. Nós contamos 75 por conta de uma ata de uma eleição, uma diretoria que foi impostada em 1º de maio de 47. Então, partimos dessa data para cá, porque é o que nós podemos comprovar. Só que tivemos dois arquivos vivos muito importantes, a dona Isaura Nenzete e a dona Laurita Neves Carvalho. Dona Isaura nasceu em 29 e em 39, com 10 anos, ela ia lá buscar roupinha nova para o Natal. A mãe dela levava lá para pegar roupinha nova. E aí, a dona Laurita nasceu em 27, foi morar naquela rua perto do Guarani quando estava com 15 anos, portanto, em 42, e o pai de dona Laurita passava lá por umas crises que eles não entendiam bem o que estava acontecendo, mas a dona Laurita corria lá no Guarani, chamava o vovozinho pegava o Evangelho segundo o Espiritismo, ia até a casa dela, dava um passo, fazia uma prece, lia uma mensagem, e a situação voltava ao normal, ele ficava bem. O vovozinho era o dono daquele imóvel e era o presidente do centro que lá funcionava. Até então, Centro Espírita Caridade ficava
presidente do centro, desencarnou, e aí era só uma reunião sexta-feira, 1h da tarde. Os dois meninos lá, os dois rapazes, Laíra e Raimundo, da Mocidade Espírita, do Centro Espírita União Kardecista, assumiram o trabalho lá no Guarani, mas migrando com a reunião de sexta-feira para domingo, 5h30. E aí foi dada a continuidade, nós estamos hoje completando 75 anos. Eu estou lá há 20 anos. Eu cheguei em 19 de outubro de 2002. Eu perco para a Isaura, para a dona Renilde. Então é isso. Aniversário de Casa Espírita. É sempre com muita alegria que a gente comemora, né, nacionalmente esse trabalho. Agradecendo muito a espiritualidade superior por tudo que nós conseguimos realizar, né, em mais esse ano de trabalho, embora diferenciado por conta da pandemia, mas sempre uma oportunidade muito grande para a gente agradecer principalmente aos espíritos trabalhadores, aos trabalhadores que já desencarnaram, que eles possam estar de lá emitindo para nós vibrações de luz, vibrações carinhosas, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, né? Nossa grande família, Caridade Guarani, que a gente possa prosseguir com as nossas diferenças, mas com os resultados bons que a gente consegue colher nos nossos trabalhos. Ok? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a cada um, que Jesus abençoe cada vez mais a nossa casa e que Ele permaneça conosco hoje e sempre. Um beijo enorme no coração de todos. Tchau, tchau. Bom, agora nós teremos uma palestra com o nosso presidente em exercício, o Hélio Martins Júnior, e o título da palestra é Como estamos construindo a nossa caminhada. Hélio, palavra com você, você possa ter se intuído e inspirado por Guarani para nos trazer lições e ensinamentos edificantes. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos. Não é porque estamos ainda, vamos colocar assim, no finalzinho de uma pandemia, né? Vamos vibrar nesse sentido. Não é por causa disso que nós vamos deixar de comemorar, de parabenizar a nossa casa espírita por esses 75 anos de existência. Meu Deus! Quanto trabalho da espiritualidade. Maravilha. E é com muito orgulho que eu externo assim, a minha gratidão, primeiramente a Deus, à espiritualidade, aos irmãos, poder fazer parte dessa casa tão abençoada e que nos traz assim uma alegria muito grande, nos aproxima a cada dia do bem, faz com que nós ressignifiquemos a nossa história, a nossa caminhada evolutiva. Ter conhecido e ter contato com todos os irmãos da nossa casa, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua forma de externar esse amor fraterno, e isso faz com que nós assim absorvamos uma multidão de conhecimentos. Isso não há palavras para que nós externemos a nossa alegria, a nossa gratidão. Agradeço muito a todos por toda essa oportunidade, não é? E ouvir a nossa Soninha, não é? Essa enciclopédia ambulante, que falar sobre uma pequena fração da história da nossa casa realmente é emocionante. Em 2013, foi em 2013, eu conheci o Centro Espírita Guarani, numa situação assim, eu estava um tanto quanto aturdido, né? Acho que a palavra é essa, não estou encontrando outra. Estava sentindo algumas vibrações mediúnicas e, meu Deus, o que está acontecendo? O que significa isso? Eu preciso entender melhor. E aí eu
fui informado que ali Wallace Paz Leme, né? O nome daquela rua, olha, ali tem um centro espírita, por que você não dá um pulinho lá para você ficar a par melhor do que está acontecendo? E assim aconteceu. E quem encontrei logo de início, assim, quem me recebeu? Soninha, né? Era presidente do centro, comecei a conversar com ela, assisti a reunião pública, depois nós conversamos. Enfim, então, quer dizer, eu posso até dizer que o Centro Espírita Caridade Guarani foi uma grande estrada, um grande caminho para que, graças a Deus, hoje eu compreendo muitas coisas, pratico, tenho a minha prática mediúnica, né? Muitas coisas foram esclarecidas e estou em busca, nós sempre estaremos em busca de esclarecimentos, porque nós somos espíritos imortais, nunca esgotará o nosso aprendizado, né? E agradeço muito ao Centro Espírita Caridade Guarani por esse start, né? Tão maravilhoso aí que aconteceu. Então, Edmilson, já posso compartilhar aqui a tela, né? Eu vou fazer um compartilhamento aqui dos slides para que nós, então, possamos falar um pouquinho e pedimos a espiritualidade maior que realmente possa nos conduzir porque se nós formos falar de nós mesmos, não vai dar certo, não. Mas quando nós falamos sobre a intuição, sobre a orientação, sobre a luz dessa espiritualidade tão iluminada, aí a coisa muda de figura. E assim nós pedimos com muita humildade que a espiritualidade nos conduza. Enfim. Só peço um pouquinho de paciência, que meu computador está muito lento, tá? Está processando. Os irmãos já conseguem ver a tela? Ok. Eu Então consigo, tá sim. ótimo, obrigado pelo retorno. Bom, então nós escolhemos aí esse tema, não é? Na verdade, quando a gente fala que nós escolhemos, é aquilo que o Livro dos Espíritos diz, né? Que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Na verdade, a gente sempre recebe a orientação da espiritualidade. Então, eu gostaria de começar assim a apresentação com uma pergunta. E essa pergunta é o tema da nossa discussão na noite de hoje. Como estamos construindo a nossa caminhada? Porque eu costumo dizer que a encarnação é uma bênção, não é? Se não fosse a encarnação, nossa, o nosso aprendizado estaria muito aquém do que está hoje nesse nosso processo de evolução. A encarnação é uma estratégia, é uma aplicação didática de Deus assim fantástica. E eu gostaria de começar, eu confesso aos irmãos assim que eu tenho uma paixão muito grande, lógico, a paixão pela espiritualidade todos nós temos. E sempre tem aquele benfeitor que a gente tem uma certa afinidade maior, uma inclinação, enfim. E eu confesso aos irmãos que Emmanuel, eu fico assim de boca aberta, eu fico assim reflexivo com as colocações desse benfeitor maravilhoso. Então eu gostaria de colocar para nossa reflexão inicial essa mensagem do benfeitor Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida, né, psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Olha como é que o pensamento ele é importante. Olha como é que o pensamento ele é poderoso. Através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor
que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Irmãos, eu achei isso simplesmente fantástico. Nas nossas questões pessoais, no nosso processo evolutivo, nós pensamos de uma forma assim, muitas vezes descabida, precipitada, né? Com a nossa pequenez ainda, de muitas histórias que precisam ser ressignificadas em nós. Mas olha a grandiosidade da nossa evolução. É que nós, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai, nós chegaremos, com certeza, a processos cada vez mais elevados, e um dia nós vamos assim olhar para trás. É assim que eu vejo a nossa história evolutiva. Um dia nós vamos olhar assim lá para trás e vamos falar assim: nossa, eu um dia pensei isso, eu um dia fui assim, né? Enfim, mas isso faz parte do processo. Os espíritos hoje, que atingiram já a condição de espíritos puros, os cristos, imaginem, né? Eles, assim, por isso que eles nos entendem, por isso que eles não nos julgam, estão sempre ávidos a nos acolher, a nos compreender, porque todo esse processo ele passa por situações cada vez diferenciadas, umas situações de sofrimento, umas situações de dor, mas, acima de tudo, uma situação de aprendizado. Então, construir a nossa história, construir a nossa caminhada é realmente um desafio. Deus, em toda a sua sabedoria, ele colocou estratégias à nossa frente, desafios os quais nós precisamos encarar, nós precisamos driblar, nós precisamos enfrentar exatamente o que nós precisamos para a nossa evolução, para que nós reconheçamos aquilo que precisa ser transformado em nós. É muito amor, é muita sabedoria. Enfim. Aí nós poderemos ser levados à seguinte reflexão. Bom, então, já que os nossos pensamentos eles vão refletir o que nós somos, e à medida que nós vamos ressignificando a nossa história, à medida que nós vamos resolvendo questões que às vezes vêm pendentes de outras encarnações, então talvez a coisa seja bem simples. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar de pensamento? Só que não é tão simples assim, não é? Não é tão simples assim. Quando nós estamos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da encarnação. Eu pretendo ser um bacharel em direito. Daí depois eu pretendo pegar esse título e me transformar num advogado, né? Um exemplo. Tá. Mas para chegar a esse estágio, eu não posso simplesmente pensar que eu quero. O querer é fundamental para que eu possa alinhavar o meu caminhar. Só que eu tenho que fazer várias construções. E o pensamento também é assim. Então, não basta nós sabermos que há necessidade de mudarmos o nosso pensamento a cada dia, mudarmos a nossa história, isso é fundamental. Mas não poderemos ficar estacionados, porque há muito trabalho a ser feito. A nossa caminhada, eu costumo dizer assim, a nossa caminhada é muito linda. Independente de todas as dores pelas quais vivenciamos, as quais enfrentamos,
a nossa caminhada, ela é muito rica. Se nós formos olhar para a nossa história, se passasse um filme das nossas vidas anteriores, porque nós somos espíritos milenários, irmãos, se passasse um filme da nossa história, hoje nós iríamos constatar essa veracidade. Como nós conseguimos crescer, como nós conseguimos evoluir. Porque, na verdade, não existe retroação, né? O espírito não retroage, ele pode até estacionar, mas mesmo que nós estacionemos um pouquinho, que não é salutar, mas mesmo que nós estacionemos, se nós olharmos para trás, nossa, como nós crescemos. Certa ocasião, Jesus conversava com os doutores da lei. E os doutores da lei, os fariseus, sempre indagavam a Jesus, sempre queriam testá-lo. Não compreenderam que diante deles estava o Cristo. Nossa, se tivessem compreendido isso, teriam sido já felizes desde aquela época, mas não entenderam. Então sempre indagavam, chegaram até a dizer que Jesus não é nem filho de Abraão. Eu não sabia o que estavam falando. Então, um desses colóquios, né, uma dessas conversas, Jesus, com toda a sua tranquilidade, toda a sua sabedoria, aquele poder de grande educador, Jesus foi lá no âmago desses doutores da lei. E lhes disse, passagem que está lá em João, capítulo 8, versículo 44 do nosso Evangelho. Vós tendes por pai ao diabo. Aí, né, a gente vê assim essa frase, caramba, Jesus não foi assim tão ríspido, não. Jesus não foi tão assim incisivo. Enfim, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, o que é mentiroso e pai da mentira. Se nós não tomarmos um pouco de cuidado na interpretação de muitas falas do mestre, nós poderemos incorrer em alguns erros. Nós poderemos achar até o seguinte, nós poderemos ficar muito limitados naquilo que Jesus está falando. Por exemplo, se nós formos pegar essa fala do Cristo e ficarmos imaginando que esse diabo, né, seria um obsessor, pode ser? Pode ser. Existem espíritos que ainda não entenderam, mas estão em processo evolutivo. Existem espíritos que querem contradizer o bem, mas ainda estão em processo evolutivo. Essa palavra diabo, lá do grego, diabolos, do grego, significa adversário. Então, vamos pegar esse gancho. Quando Jesus se dirige aos doutores da lei e lança essa fala, Jesus está indo muito mais além do que uma simples figura de um obsessor, de um espírito equivocado. Jesus está indo lá no âmago da vida, da história de cada espírito imortal que ali estava. Jesus estava se referindo, acima de tudo, ao fato de que eles mesmos estavam sendo adversários deles próprios, permitindo com que ficassem estacionados, eles mesmos permitindo com que não olhassem para dentro de si para mudarem a história. Existem tantas coisas dentro de nós. Se nós formos somar todas as memórias que estão gravadas em nós de vidas anteriores,
Existem tantas coisas que ainda são acessadas e que fazem com que nós nos tornemos adversários de nós mesmos no processo de evolução. Nossa, irmãos, se nós formos acessar isso, então é possível que o mestre estivesse olhando para aqueles espíritos sem condená-los. Jesus não julgava, quanto mais condenar. Jesus educava. Jesus estava olhando lá para o âmago daqueles homens e dizendo: irmãos, olhem para dentro de vocês, mudem a história de vocês, ressignifiquem muitas questões que vocês ainda precisam ressignificar, que vocês talvez ainda estão trazendo uma memória antiga que não tem mais valia, vocês estão estacionados. Por favor, mudem esse adversário dentro de vós que está fazendo com que vocês acreditem numa mentira de que vocês são poderosos, de que vocês são grandes sábios. Mudem isso. Então, esse é um convite para nós também, irmãos. Eu entendo dessa forma. É um convite. Isso faz parte da nossa caminhada. A nossa caminhada, ela precisa ser dinâmica. Jesus, ele não encarnou no orbe para simplesmente passear pelas ruas da Galileia, para ir ao mar de Tiberíades, olhar, contemplar, para ir ao Monte das Oliveiras. A missão de Jesus, Espírito, já um Cristo, nossa, é muito amor. Veio trazer uma mensagem de salvação, mas essa mensagem de salvação é para que nós nos salvemos de nós mesmos. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu comparo muitas coisas que ainda permanecem em nós, irmãos, que ainda estão assim latentes, pulsando. Eu comparo como um vírus de um computador. O vírus é um programa que paralisa o computador, né? Nossa, eu já sofri horrores com a presença de vírus no meu computador. Já perdi até informações preciosas. E quem não passou por isso? Então, o vírus, ele tem assim aquela missão de estacionar. Então, irmãos, quem sabe, né? Eu tô falando para mim, em primeiro lugar, que a primeira pessoa, o primeiro espírito que precisa ressignificar a sua história, olhar para dentro de si, mudar muitas questões, porque é isso que faz, que nos leva à liberdade. O primeiro espírito a fazer isso sou eu. E aí, como o amor fraterno tem que imperar entre nós, eu gostaria de dividir isso com os irmãos. Que programa dentro de nós está nos estacionando ainda, irmãos? Se é que há algum programa que ainda nos estaciona e que nós estamos acessando de uma forma contínua, às vezes, irmãos, a coisa é tão mais grave. Às vezes nós estamos acessando o mesmo programa em várias encarnações. Então, gostaria de convidar a mim e aos irmãos para que nós refletíssemos sobre esse vírus. Enfim, é apenas para ratificar, né? Para chamar a atenção pelo que eu falei ainda agora, só para ficar gravado assim, para que nós tomemos esse cuidado. Não repetir padrões que, às vezes, foram os responsáveis para que nós reencarnássemos a fim de mudarmos. E, às vezes,
nós estacionamos neles. Ah, mas isso significa, então, que eu estou regredindo? Repito, não, isso não é regressão, isso é estacionar. O que eu aprendi até então, não esqueço mais. Mas é necessário que nós aprendamos mais ainda. Uma vez uma entidade, né, benfeitora, me ensinou o seguinte: comece a subir uma grande escada. Aí eu me imaginei subindo essa grande escada. Subindo, subindo, subindo. Chegou ao final dela, aí me imaginei chegando ao final. Ao chegar ao final dela, aí o benfeitor me revelou assim: agora você abre essa porta. Você chegou ao final da escada? Abre a porta. Quando eu abri a porta, aí o benfeitor: você está vendo? Aí eu falei assim: o que eu posso estar vendo, meu irmão? Agora você vai recomeçar uma outra escada, uma outra subida. Porque o aprendizado não tem fim. Irmãos, tem que ser um amor muito grandioso, que é o amor de Deus, para nos colocar nessa condição de sempre estarmos ressignificando, aprendendo, construindo, evoluindo, ampliando a consciência. Isso é maravilhoso. Esse é o convite que Jesus nos faz. Eu coloquei assim o monge, seu discípulo, para lembrar, né? Porque é tanta coisa que a gente precisa refletir, e se não tiver uma sequência, a gente acaba esquecendo. Então, isso é uma história que uma vez eu ouvi numa palestra e eu nunca mais esqueci. E eu queria dividir com os irmãos. Vou contar a história, vou resumir, né? Da forma como eu entendi. Um monge caminhava com os seus discípulos assim por uma relva. Árvores, pássaros, rios. E o monge ia meditando, ensinando os seus discípulos a meditarem também. Bem, num determinado momento dessa caminhada, houve-se um grito, um pedido de socorro. Aí todos pararam, o monge olhou ao longe e viu um braço pedindo socorro. Era uma mulher que estava num rio, estava se afogando e gritava por socorro. Gritava avidamente. O monge não hesitou, nem pensou meia vez. Saiu correndo, mergulhou no rio, conseguiu tirar a mulher que se afogava, pegou-a em seus braços, colocou-a na terra firme, olhou para ela, os discípulos se aproximaram, alguns se afastaram, outros se aproximaram. Então, quando a mulher recobrou a consciência, né? Ele perguntou: está tudo bem com a irmã? E seguiu o seu caminho com os discípulos. Só que teve um discípulo que não se conformava com o que vira. Ele, o tempo todo, de cara feia, fisionomia fechada, desculpa o cara feia, mas é uma linguagem popular, né? Fisionomia austera, fechada, parecia criticar a atitude do monge, e o monge seguindo o seu caminho. Em um determinado momento desse percurso, esse discípulo não resistiu. Deu um grito: mestre, eu preciso externar o que está dentro do meu peito. Todos pararam, o mestre imediatamente: pois não, meu irmão, como o senhor entra num rio e pega nos braços uma mulher
que estava completamente despida, porque ela estava tomando um banho no rio e se afogou, começou a se afogar. Como o senhor pratica um ato desse? O senhor pegou a mulher nos seus braços, tirou-a do rio, colocou-a, esperou que ela voltasse à consciência, mas ela estava despida, mestre. Isso, até agora, eu não consigo me conformar com isso. Então, o mestre olhou para o discípulo com amor, com muito carinho, muita atenção, e falou assim: meu irmão, eu já deixei a nossa irmã a salvo há quilômetros atrás, e você ainda a está carregando em seus braços até agora? Meu Deus, quantas vezes nós carregamos questões, informações que não nos leva a lugar nenhum no que diz respeito à nossa caminhada evolutiva. Nós paramos, estacionamos, criticamos a nós mesmos, carregamos muitas coisas que estavam lá atrás, eram para ter ficado lá atrás, porque a nossa caminhada ela não para. O universo está constantemente em movimento. Muitos cientistas no passado tentaram achar estrelas referenciais que tivessem parados, estacionados, em repouso absoluto. Resposta: não conseguiram, porque o universo não para. O universo não vai chegar para cada um de nós e falar assim: olha só, enquanto você não acordar, eu não vou continuar me movimentando. O universo não vai fazer isso. Se alguém pensa que o universo vai parar por nossa causa, a notícia não é boa. Ele não vai parar. Então, irmãos amados, irmãos queridos, vamos seguir esse fluxo. É assim que o Cristo nos ensina. Enfim. Então, só reforçando, é preciso mudarmos o pensamento? Claro que sim. Só que essa mudança, ela requer sentimentos. Ela não acontece do nada. Ela acontece com reflexão, com estudo. A doutrina espírita, ela nos ensina a cada dia. A doutrina espírita é um livro aberto para que todos nós acessemos. E cada vez que nós acessamos o ensinamento desses espíritos maravilhosos, o nosso sentimento muda e, consequentemente, nosso pensamento. É muito importante que nós utilizemos a razão. Mudança de pensamento requer intelecto, requer razão. As coisas que eu estou colocando aqui, eu peço aos irmãos, por favor, que os irmãos observem, que os irmãos... Hélio, você falou uma coisa que não está certo. Gostaria que os irmãos depois, por favor, porque nós estamos trocando informações, nós estamos crescendo juntos, nós estamos raciocinando. A nossa fé é uma fé raciocinada. Então, quando nós unimos o sentimento e o intelecto, aí a mudança do nosso pensamento ela se faz de uma forma vívida, ela se faz de uma forma plena. Isso faz com que nós conquistemos a harmonia que precisamos conquistar para que nós tenhamos paz, mesmo vivendo num mundo de provas e expiações. É só olhar para o Cristo. Com todos os insultos que recebeu, com todas as tentações que sofreu para mudar, para fazer com que ele ficasse desanimado. Não. Pelo contrário. Havia um sentimento dentro dele de amor,
que jamais, jamais seria alterado, independente do que acontecesse, até mesmo a crucificação. Há uma multidão dentro de nós, irmãos. E aí a pergunta, cada um vai responder por si. O que nós estamos fazendo com essa multidão que há dentro de nós? O que nós estamos valorizando nesse nosso caminhar? O que a nossa memória reencarnatória está fazendo vir à tona? São imperfeições que ainda nos impedem de caminharmos? Ou são informações que fazem com que nós tenhamos cada vez mais vida, cada vez mais desejo de construirmos a nossa história? Mas eu tenho muitas dores, eu tenho muitas questões, eu tenho muito sofrimento. Na minha família, nas minhas relações, no meu trabalho, na minha vida pessoal, eu tenho tantas questões, e graças a Deus, irmãos. Podemos ter certeza de uma coisa: se nós não tivéssemos questões, desafios, alguma coisa estaria errada. Alguma coisa estaria claudicante, porque são essas questões, são esses desafios que faz com que nós nos tornemos espíritos fortes. Ou nós vamos achar que um espírito puro é um espírito de cristal, qualquer coisa quebra. Não. O espírito puro, irmãos, que é para onde nós estamos caminhando, ele tem um alicerce. Só que para ter alicerce, ele não nasceu com esse alicerce. Ele construiu esse alicerce. Não, fulano já nasceu com o dom. Fulano canta que é uma maravilha. Fulano toca um piano que como ninguém. Fulano conhece a ciência como ninguém. Ele tem esse dom. Dom? Que privilégio é esse? Ele conquistou isso com a sua história. Isso foi uma conquista. Mas eu nunca vou entender isso, nunca vou entender aquilo, eu nunca vou chegar a ter esse conhecimento. Irmãos, eu não tenho uma boa notícia. Todos nós conheceremos de tudo. Esse é o propósito, esse é o plano de Deus para cada um de nós. É necessário que nós simplesmente expandamos a nossa consciência. Essa expansão de consciência, para que nós possamos absorver todas essas informações que não são minhas, são informações trazidas pela espiritualidade. Essa expansão de consciência não acontece em 20, 30, 40, talvez 100 anos. Não. Então, mas eu ainda me sinto longe. Só depende de cada um de nós. Porque isso não acontece numa encarnação, em 2 encarnações. É assim mesmo. Então não tem nada errado. Não há por que se desesperar. Até porque é muito importante que nós entendamos que é necessário que nós nos amemos. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, né? Acaba aí. Amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, foi isso que Jesus disse. E, segundo, amar ao próximo. Não, está faltando um complemento dessa frase. Amar ao próximo como a mim mesmo. Então, eu preciso do auto-amor. Porque eu tendo auto-amor, eu não vou alimentar culpa. Porque a culpa, ela impede. É como se fosse uma rédea
eu preciso me entender, eu preciso me perdoar. Isso também faz parte da nossa caminhada. E aí eu repito, né, a pergunta inicial, só para que nós interiorizemos, tá? A resposta é muito pessoal. Como estamos construindo a nossa caminhada? O alto amor. Isso é fundamental que nós exercitemos. Sabe com quem eu aprendi muito isso, irmãos? Com Joana de Ângeles. Joana de Ângeles tem um ensinamento sobre isso simplesmente maravilhoso, que eu sugiro aos irmãos que busquem. É simplesmente fantástico. Se nós não tomarmos cuidado e nós ficarmos vibrando ainda lá atrás, como aquele discípulo do monge, estava preso ainda a uma coisa que não tinha nada a ver. Ele não focou na salvação daquela pessoa que clamava por socorro. Ele focou numa cultura que estava enraizada nele, uma cultura que estacionava aquele discípulo. Foi isso que ele focou. Então, culpa, violência. Nossa, a violência está cada vez mais assustadora, né? E Deus está permitindo com que os espíritos observem tudo isso para que mudem. Tem espíritos que estão trazendo ainda pensamentos violentos há muito tempo. Eu ouvia muito isso no passado, não sei se os irmãos ainda continuam ouvindo, mas eu não tenho ouvido isso mais não. Ah, porque Deus não dorme, hein? Fulano vai me pagar. Como assim? Como se Deus fosse vingativo. Trazemos muito julgamento ainda. Julgamento no sentido de fazer com que nós apontemos erros. Como assim? Aí eu fico imaginando uma passagem que eu gosto muito. Eu, às vezes, releio, porque essa passagem eu acho muito linda. O encontro lá de Jesus, naquele momento que ele estava e que levaram uma mulher adúltera. Os irmãos se lembram disso, né? Lá em João, capítulo 8 também. Para que ele permitisse, né? Para que ele sugerisse que apedrejasse Jesus, aquela célebre frase, aquele ensinamento que marcou. Olha só, é isso que diz a lei? Entendi. Então vamos fazer o seguinte, eu já estou falando com as minhas palavras, né? Vamos fazer o seguinte, aquele que estiver sem pecado, livre de qualquer coisa que denigra a sua imagem, aquele que estiver numa condição elevadíssima, é o seguinte, vamos lá, atire a primeira pedra. Ninguém conseguiu atirar. Porque eles poderiam esconder de si mesmos as suas questões, mas não poderiam esconder do Cristo. É maravilhoso. Poder. Jesus, se quisesse, nós sabemos disso, na hora que estava diante de Pôncio Pilatos, eu fico imaginando, irmãos, assim, meu Deus, eu não sei nem se eu estava naquela época condenando Jesus. Né? Eu poderia até estar. Eu fico imaginando assim, se aquelas pessoas, se Pilatos soubesse que diante dele estava encarnado o governador do planeta, que quando o planeta, 4 bilhões e meio de anos atrás, 4 bilhões e meio de anos atrás, quando esse planeta foi formado, aquele ser que estava ali encarnado já era um Cristo
Meu Deus do céu, como se Pilatos tivesse ideia de quem estava diante dele, com certeza não externaria nenhum poder, porque poder quem tinha era o mestre, né? E muitas vezes nós trazemos isso para nós, irmãos. Nós achamos que nós podemos tantas coisas, soberba, né? Nós estamos vivendo uma época, é triste falar isso, os irmãos até me perdoem, mas a gente tem que falar da realidade, né? Maridos matando mulheres porque não tinha ciúmes, matei. Como assim? Não, ela não quis mais continuar o relacionamento. Eu não admito, porque o poderoso sou eu. Como assim? A gente está vendo isso assim. Isso já acontecia, mas parece que, com o passar do tempo, essas coisas vão sendo mais esclarecidas, vão aparecendo mais. Graças a Deus, nós não chegamos a alimentar esse poder, mas nós temos outras formas de alimentarmos poderes que, às vezes, não nos nutrem espiritualmente. Enfim. A encarnação, irmãos, é só repetir o que eu falei no início da nossa conversa. É uma benção. Eu não sei, eu não sei, a espiritualidade já nos ensinou que não, mas eu vou falar assim, eu não sei porque me coloco numa situação assim de muita limitação. Não sei se na erraticidade eu teria aprendido tudo que eu aprendi nessa encarnação. Só na erraticidade. Sem a experiência com o corpo físico, sem esse fluido animalizado, será que eu teria experienciado o que eu experienciei durante os meus 64 anos até então? Se eu tivesse na erraticidade? Com certeza eu acho que não. Enfim. A lei é de progresso. Então, espera aí. Se a lei é de progresso, significa dizer que, por mais que eu deseje permanecer estacionado, vamos dar esse exemplo. Não, olha só, eu decidi estacionar. Mas a lei é de progresso. Então, a notícia também não é boa. Eu não vou conseguir ficar estacionado por muito tempo. Porque a lei de progresso é uma lei de amor. Deus, o Criador do universo, dos multiversos, né? Hoje a ciência permite que nós falemos assim, ele nos ama tanto que quer que nós atinjamos o ápice da nossa caminhada. Então a lei é de progresso. Vamos permitir que essa lei, né, nos abrace. Emmanuel, de novo, né? Não consigo não falar de Emmanuel, livro Fonte Vida. Só algumas frases para nossa reflexão. Algumas poucas frases. Não permitas que os problemas externos te inabilite para a tua iluminação. Olha que coisa linda. Não porque o culpado foi ele. Não porque eu só fiz isso porque aconteceu, estava num ambiente ruim, então aconteceu porque veio de fora. Como veio de fora? Se nós temos dentro de nós, segundo Leon Denis, naquele livro, eu acho que é Um Problema do Ser e do Destino, se não me engano, nós temos potencialidades aqui dentro. Todas as potencialidades das quais precisamos
para que nós consigamos vencer algumas etapas, porque nem todas ainda conseguiremos, vamos devagar, vamos nos respeitar, vamos nos amar, mas não vamos estacionar. Então, nós temos várias potencialidades. Basta que nós procedamos de uma forma dinâmica e retiremos as potencialidades, né, uma a uma, que nós não vamos permitir com que problemas exteriores impeçam que nós nos iluminemos. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem é da espiritualidade superior. Isso é simplesmente muito forte, irmãos. Isso aqui eu acho forte. Mas se a espiritualidade trouxe, é porque nós podemos. Calma e bom ânimo em algumas situações, não é isso que está escrito ali? Em algumas situações eu devo... Não. Não é isso que está escrito, não. É calma e bom ânimo em todas. Interessante. Ontem eu estava no meu trabalho, né? Eu sou plantonista. Então, um momento assim, estava tranquilo até naquele momento, estava tranquilo. Aí eu comecei, né, a esboçar, né, essa fala de hoje, aí comecei a preparar alguns slides, e eu coloquei essa frase. Aí eu coloquei essa frase, um colega passou por trás, assim, ele olhou, ele falou, ô Hélio, você está bem? Você está bem de saúde? Eu olhei para ele e falei, não estou entendendo. Claro que eu estou bem, agora eu estou bem. Não, isso que está escrito aí, isso é impossível. Eu falei, olha só, meu amigo, isso é impossível se nós abraçarmos impossibilidades. Porque se nós formos seguir a orientação de quem sabe que é a espiritualidade, isso não é impossível. Basta que nós, aos pouquinhos, em todas as situações, calma e bom ânimo. Isso é forte. Há questões que não serão resolvidas nessa vida. Isso nos tranquiliza. A minha mentora, né, que eu tenho muito respeito, muito carinho, muita gratidão, uma vez falou isso para mim. Numa psicografia, ela falou isso para mim. Ela falou, olha só, existem questões que você precisa trabalhar. Só que nessa encarnação, vê se você consegue, meu irmão, ela escrevendo para mim, vê se você consegue resolver parte delas. Aí eu não entendi na hora. Aí eu falei, minha irmã, parte delas. Olha aqui, ó, porque realmente há questões que nós ainda não conseguiremos resolver numa vida. Mas vamos fazer a nossa parte. Quem sabe a gente sai dessa encarnação como completistas, né? Ué, quem sabe? Quem sabe nós já conseguimos assim, tantas coisas que já nos propiciaram ter essa maturidade. Vamos pensar alto. Por isso, essa frase já é minha, não é de Emmanuel, né? Por isso, irmãos, nós precisamos vencer as nossas limitações. Uma coisa que às vezes eu falava e ouvi também alguns irmãos falarem, e hoje eu, assim, estou falando menos, é isso aqui, ó. Ah, não, vou fazer uma coisa. Na próxima encarnação eu vou melhorar nesse aspecto. Como assim, irmãos? Vamos tentar resolver agora.
Vamos tentar fazer melhor agora. Eu vi uma vez uma irmã, ela falou assim, puxa vida, eu queria muito, muito ter sido professora de história. Eu olhei para ela e falei, ué, o que está impedindo você de ser professora de história? Você é nova? Mesmo que você já... nós temos aí tantas faculdades de história. Não, 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 ela, não, 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 não. Essa encarnação, não, eu vou deixar para... Não tem mais condição. Na próxima encarnação, mas, meu Deus, a gente respeita, né? Mas isso a gente faz mesmo conosco. Parece que a gente está limitando a nossa capacidade. E a espiritualidade vem falando que para termos calma e bom ânimo em todas as situações e para nós pensarmos alto. Enfim. Por que eu coloquei Humberto de Campos? Humberto de Campos é outro, né? Outro benfeitor que, nossa, a gente treme quando lê certas colocações. Nós precisamos confiar mais na espiritualidade. E a partir do momento que nós confiamos na espiritualidade, olha a sequência. A confiança em Deus, a confiança na espiritualidade que nos cerca. E aí, automaticamente, nós vamos confiar em nós mesmos, porque nós precisamos acreditar que nós podemos. Ah, mas eu ainda estou muito longe. Estou no caminho. Precisamos olhar para nós com alto amor. Humberto de Campos. Jesus, olhe que amor. Eu pergunto, eu às vezes falo, meu Deus, que amor é esse? Jesus, já nos seus últimos momentos na cruz, já quase, né, externando o último suspiro. Os céus se abriram, alguns anjos vieram acalentar um pouquinho esse sofrimento do Cristo, né? De repente enxugar um pouquinho o seu suor, acariciar o seu rosto, confortá-lo. Jesus já estava desencarnando. De repente me aparece um anjo solitário. Esse anjo solitário se aproxima de Jesus e percebe que Jesus balbucia algumas frases, mas o anjo não consegue entender, porque Jesus já estava muito fragilizado, já estava praticamente dando seu último suspiro. O que o anjo faz? O anjo acredita que ele pode ouvir a Jesus, é isso que nós precisamos acreditar. Às vezes a gente pensa, não, Jesus está muito distante, Jesus está do nosso lado. O que o anjo fez? O anjo se aproximou de Jesus, botou o ouvido, né, próximo aos lábios do mestre, entendeu o que Jesus estava balbuciando e saiu correndo. Saiu correndo para onde? Jesus havia falado para ele o seguinte: meu irmão, corra e socorra a Judas. Gente, que amor é esse? Porque Judas acaba de se suicidar. E o anjo saiu correndo para ajudar esse espírito desencarnado que com certeza estava sofrendo. Então, irmãos, se nós sofremos, faz parte da nossa evolução, não administremos o sofrimento como os desafios que nós enfrentamos. Não absorvamos sofrimento, absorvamos a mensagem que está por trás de todos os desafios. Judas se desesperou, não precisava isso.
Judas não tinha entendido que Jesus veio diretamente trazer-nos uma mensagem de amor, de paz e de vida. Isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. Que Deus nos abençoe e que nós, assim, reflitamos cada dia nas palavras do Mestre, os ensinamentos da espiritualidade, que tanto faz com que nós tenhamos a cada dia assim o ânimo de mudarmos a nossa história. Que Deus nos proteja, nos abençoe. Paz a todos. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e passo a palavra para o Edmilson Lima, nosso presidente da UMEN, para que ele teça alguns comentários a respeito do nosso aniversário. Obrigado, Hélio. Muito boas colocações para a nossa reflexão. Né? E isso nos faz lembrar que a nossa caminhada ela é sempre ladeada, apoiada por outras pessoas, situações. Né? Pensemos no exemplo, como você citou há pouco, do próprio Jesus. Jesus, nosso mestre, guia e modelo, ele tinha 12 pessoas ligadas a ele diretamente, que, por sua vez, cada uma tinha 12. Por isso são os 72. Né? Então, o trabalho se multiplica, alcança maior número de pessoas. O apoio chega longe, como o exemplo que você citou há pouco, desse anjo, a preocupação de Jesus conosco, né? Seus irmãos mais novos, bem mais novos. Né? Então, esse trabalho, quando é feito em união, ele promove resultados maravilhosos, que poucos, infelizmente, percebem, mas são resultados positivos. No trabalho espírita, vamos olhar para Nilópolis, nós temos 12 casas. Né? Um município pequeno, bem pequeno, um dos menores do país, se eu não me engano, ou o sexto menor do país, nós temos 12 casas. Então, o trabalho espírita que está plantado em uma, está plantado em todas. Ele tem que frutificar só numa? Não, ele tem que frutificar em todas. Isso, cada uma, com o seu trabalho, apresentando, apoiando, ajudando, orientando, promove o que nós chamamos de unificação. Imaginemos o Centro Caridade Guarani, por si só, sem conversar com os irmãos, literalmente uma ilha de conhecimento espírita, não permitindo comunicações, não dando as suas experiências ou seus apoios. Então, nós já temos o exemplo lá de trás do próprio Jesus, que o trabalho em grupo rende mais. E dentro da casa, quando a gente olha dentro da casa, o presidente não faz tudo sozinho. Ele pode coordenar os trabalhos? Pode. Ele pode fazer um cafezinho? Pode também. Pode varrer um chão? Pode. Mas quando o trabalho é distribuído, a gente tem aquele ditado popular, né? O piano não fica pesado quando várias mãos seguram. Então, a atual diretoria da casa está de parabéns, como as outras também, como Soninha citou logo no início, estão de parabéns, porque é um trabalho continuado, que nem aquela corrida que se passa o bastão. A cada período,
uma diretoria passa o bastão para outro. O importante é o bastão não cair. O importante é o trabalho continuar. O importante é que seja colocado dentro do município mais uma luz, que ao seu derredor possam ver, possam se achegar, possam, digamos, chorar conosco quando procuram atendimento fraterno, mas podem também, né, oferecer as mãos para ajudar na construção. Então, a casa está de parabéns por mais um ano, né, e que ela continue por muitos e muitos anos, dando os exemplos que muitos de nós hoje encarnados ao redor do município conhecemos, e que continue também participando dessa unificação dos trabalhos espíritas no Brasil como um todo. Porque cada um de nós não temos condições de mudar o mundo, mas temos condições de mudar a si. E, por sua vez, esse exemplo irradia. Então, que o Centro Espírita antigo Caboclo Guarani, hoje, né, Guarani, esteja muito, mas muito de parabéns. Eu, particularmente, como Soninha, né, cheguei a casa num almoço fraterno, né, e ela sempre brinca, peguei você pelo estômago. Então, nós somos pegos de várias maneiras, né? Trabalhamos aqui, hoje, amanhã trabalhamos ali. Nós temos vários exemplos aqui, nos escutando. Alguns podem achar, poxa, mas a Isaura só faz o café, a Francis só faz aquela sopa de ervilha maravilhosa, a Conceição... Obrigada. Aquele bolinho de aipim delicioso. Então, Saudade dessa sopa. cada um na sua especialidade, né, contribui para o todo. E o que nos atrai é o todo. Porque se nós vamos às casas, nós vamos porque nos sentimos bem. Nós vamos porque gostamos do que é exposto ali, dos irmãos que estão ali, né? Eu converso isso muito com o Valdonier, que está aqui nos escutando. Que saudade nós temos de um abraço. Nós fomos feitos para estarmos juntos, unidos, unificados, sejam como pessoas, sejam como instituições. Então, que o Guarani não permita se perder esse foco da união dos irmãos, união da casa, das casas e, principalmente, do propósito, que é o bem maior sob a luz do Mestre Jesus. Eu não agradeço pelas palavras. Eu agradeço ao Guarani por ter me dado as oportunidades que me deu e que a gente possa, sempre que possível, continuar contribuindo. Muito obrigado. Agradecemos ao Hélio pela excelente palestra, pela variedade, quantidade e qualidade de oportunidades de reflexão acerca de como estamos construindo a nossa caminhada. E Chico nos lembra que nós evoluímos eliminando água, ou através do suor do trabalho, ou das lágrimas do sofrimento. A opção é nossa. O livre-arbítrio de escolha como devemos evoluir é nosso. Obrigado, Hélio. Obrigado, Edmilson, pelas palavras. E passamos agora ao momento final, onde o Hélio, nosso presidente, fará a prece de encerramento da nossa reunião virtual de comemoração dos 75 anos do Caridade Guarani. Se Deus quiser,
No ano que vem, nós estaremos juntos, como sempre estivemos antes da pandemia, para comemorarmos os 76 anos de fundação de nossa casa. Tomando Obrigado a a sopa todos de pela ervilha. Opa, A agora sopa sim. de ervilha. Tá? Agora sim. Eu agradeço demais essa oportunidade. Agradeço aos irmãos por todo esse apoio, agradeço ao Edmilson pela força da UMEN, né? Agradeço ao Dayub, vice-presidente do centro, que é um baluarte, né, ativo. Enfim, a Francis, uma trabalhadora constante, o Ronaldo, nossa, meu Deus do céu, Ronaldo maravilhoso, muita gratidão. Muito obrigado, Valdonier, pela sua presença aqui conosco. Tá? Que Deus te abençoe na sua caminhada. Muito grato pela sua presença. Moacir, muito obrigado também a você. A todos vocês, obrigado. E assim, agradeço a Deus, né, por mais um aniversário nosso, que nós tenhamos luz e sabedoria. Nós já recebemos a informação da espiritualidade que ali na nossa casa, assim como em todas as casas espíritas, né, é um ponto de luz, é um ponto de apoio, é um ponto de socorro de espíritos desencarnados que constantemente procuram e são socorridos. Isso é simplesmente maravilhoso, né? Então, nós vamos fazer o nosso encerramento através da nossa prece e vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, Guarani, esse mentor incansável, a quem nós dirigimos assim nosso carinho, nossa gratidão por tanto apoio, por tanta intuição, por tanta luz, por tanta sabedoria. Maria Santíssima nos cubra com seu manto maravilhoso, seu manto sagrado, e que todos nós, de todas as casas espíritas, de todas as comunidades religiosas, porque todos nós estamos a serviço de Deus, de todos os segmentos que praticam o bem, que levam o nome de Jesus de uma forma sagrada e comungam desse evangelho maravilhoso que já está escrito em nossa mente, basta que nós o acessemos a cada dia. Enfim, nossa gratidão. E com toda essa vibração, com toda essa energia, na presença dessa espiritualidade que nos acompanha, dos nossos benfeitores espirituais, que são, assim, espíritos insistentes, estão sempre ao nosso lado, independente da nossa pequenez e das questões que nós ainda precisamos resolver. Com essa gratidão, nós pedimos permissão a Jesus, a Guarani, a todos esses benfeitores maravilhosos e, acima de tudo, a Deus. Com muita gratidão pelo nosso aniversário. Pedimos permissão para que nós, então, possamos encerrar esse evento, essa reunião, que ela é feita de forma remota. Mas, mesmo assim, nós podemos sentir a energia, a luz e esse amor fraterno emanado por todos os irmãos ao Centro Espírita Caridade Guarani. Que assim seja. Seja, graças a Deus. Obrigado a todos aí, ao Hélio pela sua reflexão. Eu estou nessa escada aí que tu falou. Não sei que degrau, mas estou bem. Meus irmãos, Todos nós, né, meu eu irmão? interrompi a gravação, tá? E a gente continua no bate-papo, não tem problema, tá bom? Obrigado.